Boa noite, meus irmãos. Grande satisfação poder estar aqui, poder compartilhar desse momento com todos, continuar essa semana que tem sido realmente abençoadora para todos, desde a palestra do reverendo Danilo até a palestra do reverendo Christian, tendo o nosso mestre, reverendo Hermestein, dado 2 momentos exclusivos para vocês, que é um brinde, por certo, ter 2 momentos com o reverendo Hermestein e um aprofundamento do tema 1700 anos. Começo agradecendo ao nosso diretor, reverendo Ronaldo, pela gentileza em nos dar esse espaço, poder falar com vocês, poder conversar sobre um tema tão importante, 1700 anos desta conferência gigantesca, desse concílio que causou uma grande mudança na história da humanidade, da história da igreja. E agradecer também ao reverendo Hermestein, o nosso coordenador, que tem nos apoiado e nos ajudado, nos orientado com temas e todo o contexto didático do seminário, no corpo docente. E agradecemos a Deus pela direção do nosso seminário, mais uma vez pela vida do reverendo Ronaldo, pela condução abençoadora que temos tido e sempre aprofundando temas tão importantes como este que fala bastante aos nossos corações. A minha parte não é uma exposição bíblica especificamente. Quero entrar numa área já muito conhecida, principalmente daqueles que já estiveram comigo no teísmo trinitário canônico e mostrar a importância disso, do credo à cosmovisão. Então, o Concílio de Nicéia e o teísmo trinitário canônico. Então, que Deus nos guarde, nos abençoe e nos faça refletir sobre esse tema, na importância dele. Tem algumas linhas, vou começar com a linha especificamente da cosmovisão, depois entro em Nicéia, depois tento falar um pouquinho sobre algumas questões que perduram, e falando sobre Platão e Aristóteles, e depois já mostrando o valor da trindade na cosmovisão. Então, que assim Deus nos abençoe no decorrer desses momentos que vamos ficar aqui. Weltanschauung, como vocês sabem, é um termo alemão. Ele é oriundo, temos o James Orr, um escocês que trabalhou já esse tema, podemos dizer um pouco antes do próprio Kant, mas ele ficou muito conhecido com Kant porque Kant, numa tentativa de recuperar a metafísica, ele procura trazer essa compreensão de que todos nós, para mantermos uma linha de atuação na sociedade, em todos os sentidos da filosofia, nós precisamos de uma cosmovisão. Então, aquilo que é típico da filosofia, a ética, a epistemologia e a metafísica. Ele não abre mão da metafísica, apesar de todos os problemas da sua época. O iluminismo causa um grande impacto, tendo aí trazendo uma informação negativa para aspectos metafísicos, como a gente vê o próprio Kant dizendo que ele foi despertado de um sono dogmático, principalmente por David Hume, que criticou as ideias de causa e que causa também, com isso, um impacto negativo na construção, de uma formulação religiosa. E o Kant ele tenta recuperar isso e ele usa essa expressão chamada Weltanschauung, e esse termo significa cosmovisão, que tem sido algo extremamente utilizado por nós, reformados, ultimamente, nos últimos tempos, e podemos dizer que se refere a um conjunto de crenças, valores e pressuposições que moldam a maneira como um indivíduo ou uma sociedade interpreta e compreende a realidade. E essa visão de mundo influencia nossas percepções, decisões e interações no ambiente ao nosso redor. Ou seja, aquilo que cremos, aquilo que faz parte das nossas convicções epistemológicas de entendimento da realidade, vai causar em algum momento algum impacto ao nosso redor, no ambiente onde nós estamos. A importância desse conceito
e trazê-lo no momento em que estamos falando de Nicéia é extremamente valoroso, porque nós estamos sempre lidando com cosmovisões, e isso não é uma coisa que começou em Kant, isso já é anterior. Se nós estudarmos aí a filosofia, nós vamos perceber que a visão de Hesíodo e Homero era uma compreensão da realidade por meio da cosmogênese, das cosmogonias, onde eles tentavam interpretar o mundo por mitologias. Depois nós temos os pré-socráticos, que tentam sair desse bloco e interpretar o mundo pela física, pelo aspecto físico. Depois nós temos, um pouco mais além, uma visão que podemos dizer que encaixa com as duas, a mitologia e a própria physis, que é o período da polis, e nele encontramos homens que tentam identificar a realidade por meio da ética, da visão comum, da ação comum. E aí nós vamos chegar em luminários depois, além dos sofistas, uma crítica a eles com Sócrates, com Platão, o próprio Aristóteles. Então sempre somos cercados de uma cosmovisão, e ela é moldada pela cultura, pela educação, pela religião, pela ciência e experiências pessoais. Aqui cabe uma fala nossa. Nós acreditamos num pensamento que nós chamaríamos de judaico-cristão. Então, a nossa visão de mundo está atrelada profundamente à palavra de Deus. Um dos primeiros a usar essa questão de lentes para melhor entender o mundo foi o próprio Calvino, quando nós precisamos de boas lentes para entender melhor o mundo em que estamos vivendo. Diferentes cosmovisões resultam em diferentes interpretações da realidade, gerando impactos em filosofia, política, arte, religião e sociedade. Eu creio que a melhor forma de definir cosmovisão é a do Ronald Nash, no livro que nós apresentamos para vocês sempre, faz parte dos nossos estudos, Questões Últimas da Vida, que a nossa editora tão brilhantemente resolveu editar e que serve muito para nós, porque ali você vai ter informações preciosas de cosmovisão e numa linha filosófica, pregando Plotino e até um pensador que gosto muito, que é o Thomas Reid. E o Ronald Nash tem uma expressão interessante para a cosmovisão, eu gosto muito dessa expressão dele. Uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais. Isso é importante. Crenças fundamentais, ou seja, aquelas que dão sustentáculo ao que somos, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Então, aí vem a ideia de óculos, sendo o meio pelo qual interpretamos e julgamos a realidade. Se pudéssemos colocar isso, trabalharíamos dentro dessa forma. Metafísica, o que existe, qual é a natureza da realidade. Epistemologia, como conhecemos a verdade. Ética e moralidade, o que é certo e errado e como devemos agir. Antropologia, o que significa ser humano, qual o propósito da vida. E teologia, existe Deus, qual a sua relação com o mundo. Não dá para escapar dessas perguntas, então todos têm que ter crenças ligadas a elas, e é dessa forma que nós entendemos que não há como fugir das crenças, elas estão sempre presentes, e as respostas que você pode dar a cada uma dessas perguntas define a sua cosmovisão. Pegando aqui ainda o Kant, foi um dos primeiros a explorar a ideia que os seres humanos não percebem o mundo da maneira direta ou objetiva, mas por meio de categorias a priori da mente. Em sua obra Crítica da Razão Pura, de 1781, ele argumenta que não conhecemos o mundo como ele é, e sim mesmo, ou seja, um número, mas apenas como ele aparece para nós, o fenômeno. E essa distinção abriu caminho para a noção de Weltanschauung, porque por não conhecermos exatamente como as coisas são, nós cremos como elas são, então por isso a Weltanschauung, ou a cosmovisão, é algo essencial para o ser humano interpretar a sua própria realidade de vida.
porque as nossas mentes estão interligadas, ou seja, ele vai dizer, existem várias mentes, e essas mentes existem dentro de um conjunto comum. Nós temos uma interpretação do mundo que coincide muitas vezes, mas que se distingue várias vezes também. Na crítica da Faculdade do Juízo, de 1790, Kant usa o termo Weltanschauung para descrever a maneira como os humanos concebem o mundo de acordo com a sua faculdade e julgamento. E ele sugere que essa visão não é meramente racional, mas também relacional, estética, amoral. Ele tenta recuperar a metafísica aqui, colocando a ideia de que provavelmente essa conexão social que existe entre todos nós só pode ser mediada por uma força transcendente, que na maioria das vezes pode ser chamada de Deus. Se perguntasse para ele se acredita em Deus, ele dizia, eu prefiro acreditar que ele existe sim, e ele vai trazer aí uma recuperação da metafísica, uma maneira de fazer isso diferenciada da época em que se descredibilizava com a própria ciência. Mas é importante que a gente coloque duas figuras também, né? Eu esqueci de passar isso. Duas figuras chamadas Fichte e Schelling, que pegando essa mesma linha kantiana, no que nós chamamos de um romantismo alemão, eles também tentam trabalhar isso de uma maneira. Eles falam que a Weltanschauung é provavelmente uma expressão da criatividade e liberdade do espírito humano. Não leva muito e ele vai postar, né, vai trabalhar com a ideia de que a realidade é fundamentalmente moldada pela atividade do eu. Bom, por que eu estou começando com a pós-modernidade e não especificamente com anos posteriores aos 1700 anos de Nicéia? É porque o que está acontecendo aqui, nesse momento, é muito parecido com o que aconteceu no passado, para chegarmos, por exemplo, nas figuras que vocês já viram, com o reverendo Hermstein, né, Ário, Atanásio, a gente poderia ir um pouco além, né, o próprio Orígenes, e a gente conseguiria entender que eles estavam numa guerra de cosmovisões. E aqui também temos isso, uma guerra de cosmovisões. Então, o início, modernamente falando, se dá com Kant, mas isso gera discípulos que vão pensar sobre isso, como Orígenes gerou discípulos. E esses discípulos vão formar, por exemplo, um Atanásio, que vai ser muito importante para o Concílio de Nicéia. Então, se nós falarmos de Alexandre de Alexandria, nós vamos falar de Orígenes. E se nós falarmos de Atanásio, de alguma maneira ele foi influenciado por Orígenes e dessa maneira por Alexandre de Alexandria, que dá aí a base para que ele possa formular críticas fortes contra o arianismo, que é o elemento essencial a ser combatido em Nicéia, como vocês estão vendo ao longo dessa semana. Então, de Kant, nós temos Fichte e Schelling, e Fichte argumentava que a realidade é fundamentalmente moldada pela atividade do eu, e que a visão de mundo de cada indivíduo reflete seu nível de desenvolvimento moral e intelectual. E o Schelling, por sua vez, incorporou elementos da filosofia da natureza, sugerindo que diferentes formas de visão de mundo emergem de uma relação dialética entre espírito e matéria. O que eles estão procurando fazer? Eles estão procurando resgatar a metafísica. O Kant já tentou fazer isso, o Schelling, de uma certa forma, está fazendo também, mas esses dois pensadores gerarão um outro tipo de pensador, muito conhecido também, que é o Hegel. E o Hegel também vai trabalhar essa linha do Schelling, quando fala de um espírito e matéria. Vocês percebam que eles não falam de Deus, né? Eles vão fugindo cada vez mais do conceito tel-referente que nós usamos aqui no Brasil, por linhas, né, parecidas com aquela que o reverendo Davi Charles Gomes usa, diferente de uma linha que nós chamaríamos revelacional, porque as críticas aos milagres, as críticas às formas como uma
uma ação divina transcendente na história pode acontecer. Então eles têm que colocar uma outra forma, e essa forma está muito parecida, quase chegando a um panteísmo e quase próxima de um deísmo. Então, quando nós olhamos para o Hegel, nós encontramos isto quando ele fala da Geist, o espírito que junto com a nossa mente dirige a história, e por uma visão dialética o mundo vai se transformando e se tornando cada vez diferenciado de momentos para momentos, e assim a Weltanschauung é a expressão histórica do Geist, ou seja, a cada momento estamos vivendo uma coisa nova, porque estamos aprendendo alguma coisa nova juntamente com esse ser que especificamente talvez não sabemos o que é, esse espírito absoluto. Reverendo Hermes, em algum momento, ressaltou coisas, né, do próprio Piper com relação ao teísmo aberto. Então é algo muito parecido com isso, né? Um espírito e um homem andando juntos e descobrindo coisas juntas, e não sabemos bem o que é, mas é assim que a história se dá. E aí a Weltanschauung vai ganhar outros ares depois com Dilthey e a sua introdução às ciências do espírito. Veja bem, o espírito, né? A Weltanschauung não é apenas individual, mas também histórica e coletiva, caminhando um pouco com o Hegel, e cada época e cultura tem a sua própria visão de mundo, que influencia a arte, a religião e a filosofia. E isso mostra porque estamos com roupas diferentes hoje, por isso que algumas coisas que no passado pareciam ser tão erradas, hoje parece que são certas, e algumas coisas que pareciam ser certas, hoje parecem ser tão erradas. Então, essas influências atingem a arte e a própria religião. Dilthey ainda diz mais, né? Ele vai dizer que o conceito de Weltanschauung está centrado nas ciências humanas, e daí, né, ele vai colocar a Weltanschauung para trabalhar tudo isso, né? Ou seja, o homem e a própria história. E aí chega um cara com bigode um tanto quanto estranho, e ele, se bem que hoje muitos estão usando bigode, estranhos. E aí a gente vê o Nietzsche, né, o espírito da época. Então, nós vamos ver o Nietzsche chegando com uma ideia, né, já bem diferenciada. Ele argumenta que toda a Weltanschauung, na verdade, é produto de um conjunto de valores, de interpretações que refletem interesses de poder. Em obras como Além do Bem e do Mal, A Genealogia da Moral, ele mostra como diferentes cosmovisões, especificamente as religiosas e metafísicas, foram utilizadas para controlar e moldar o comportamento humano. Então, ele já tem uma visão reacionária quanto à questão da Weltanschauung. E o Nietzsche ainda diz mais, né? Não existe uma verdadeira Weltanschauung, apenas narrativas em disputa. Se nós olharmos para o momento de Nicéia, ele interpretaria que cada um ali está tendo interesses. Então, olhamos para Constantino, Constantino está tendo interesses. Olhamos para Ário, Ário está tendo interesses. Olhamos para Atanásio, Atanásio está tendo interesses, e na maioria das vezes ele interpretaria que são interesses de poder. E a religião está por trás de tudo isso. Bom, quando nós vamos um pouquinho mais adiante, vamos chegar no Martin Heidegger. E Heidegger criticou o uso tradicional do conceito, argumentando que reduzir a existência a uma visão de mundo fixa impede a verdadeira compreensão do ser. E dessa maneira ele propôs que a compreensão do mundo deve ser dinâmica e baseada na experiência existencial e não apenas em uma estrutura intelectual pré-determinada. O Heidegger vai dizer que nós estamos neste mundo para viver com o ser aí, o ser para o outro e o ser para a morte. E nisso nós não temos especificamente uma Weltanschauung, nós temos uma espécie de... o Schaeffer dá uma boa resposta para isso, uma linha do desespero, onde você não tem caminhos a serem seguidos, caminhos a serem trabalhados. Se nós olharmos para o contexto de Nicéia, nós vamos ver, por exemplo, algumas escolas.
você vai ver o estoicismo, você verá o epicurismo, você verá o neoplatonismo, você verá o ceticismo, e todas estas cosmovisões estão se degladiando, e todas elas mostrando caminhos que os homens deveriam seguir. O estoicismo, que está tão em moda hoje, mostra uma linha que parece ser uma linha terapêutica, até agradável para se viver, mas é uma maneira de se interpretar a própria realidade da vida. Um ceticismo pirrônico, por exemplo, de você não ter que acreditar em nada, de você ter que fazer uma epoquera, uma suspensão. E se existem os deuses, você não tem que se preocupar com eles, porque talvez eles não estejam nem um pouco preocupados conosco, e provavelmente nós somos alguns átomos que vamos nos dissolver em algum momento da história. Então todos esses pensadores estavam se degladiando nessa época, e em meio a isso o cristianismo. O cristianismo está trazendo uma outra linha. Temos vários tipos de pais da igreja, alguns que são apologistas, alguns que tentam trabalhar uma linha mais próxima de uma defesa da fé contra o próprio pensamento filosófico, alguns mais próximos somente do pensamento cristão, e alguns tentando colocar uma linha diferenciada onde você possa responder com os dois tipos de pensamento. Então, ao longo da história, nós temos um choque de cosmovisões, e quando olhamos para Nicéia, nós nos deparamos com isso e precisamos perceber por que a visão de Atanásio ela é a que perdura, que se torna importante e que vai fazer de Nicéia um marco para todos nós. E aí o tema da minha palestra, criando um teísmo trinitário, próximo de uma formulação mais canônica. E o que sobrevive até hoje de uma cosmovisão que seja mais duradoura ou forte, na linha do próprio pensamento aqui do Nash, quando ele fala, por exemplo, de crenças fundamentais sendo o meio pelo qual interpretamos e julgamos a realidade, é necessário que Nicéia esteja próximo de nós, porque Nicéia cria essa linha de sustentáculo para uma cosmovisão melhor da realidade, que é a cosmovisão cristã. Então, em meio à história da filosofia, em determinados momentos, o homem é tentado a abrir mão desta cosmovisão, fazendo críticas, e o movimento que nós temos em Nicéia era um movimento muito próximo de uma visão muito parecida com esse tipo de pensamento que nós vemos no romantismo alemão, que vai depois se transformar em materialismo histórico, acho que os irmãos entendem bem, e criando essa última fase do Heidegger, que é uma fase que nós chamaríamos assim de, como diz o próprio Schaeffer, de uma linha do desespero, tá bom? Então, depois dessa introdução, que vocês entenderam muito bem, nós vamos para alguns elementos aqui, tá? E eu não passei o Heidegger, né? Eu estou falando com vocês, não estou passando aqui, tá bom? Então vocês me desculpem. Deve ser a bossa. Então vamos lá. Eu queria que a gente olhasse primeiro para a crise de cosmovisão platônica e aristotélica que está acontecendo nesse momento patrístico, né? Então vamos lá. No início do século IV, a igreja se encontra diante de um dilema existencial ou permanência fiel à sua matriz revelacional judaico-cristã, ou se submetia à pressão de moldar as suas doutrinas pelas categorias da filosofia grega, né? E o arianismo foi o ápice desse conflito, negando a plena divindade do Filho. Ário propunha que o Verbo fora criado e, portanto, inferior ao Pai, e esta doutrina ecoava diretamente
né, por meio de categorias neoplatônicas de hierarquia, ontologia e aristotélicas de causalidade. Então temos dois tipos de pensamento, né, nessa época, por um neoplatonismo e de uma certa forma pelo helenismo, o próprio Aristóteles, e ficava muito difícil para um pensador ou para pessoas como Ário tentar entender, por exemplo, como que até então o primeiro motor visto por Aristóteles ou o demiurgo visto por Platão poderia ser compreendido especificamente como uma pessoa. Seria mais fácil compreendê-lo como um ser poderoso, um ser gigantesco, como semideuses, ou figuras mitológicas que nós conhecemos como um Hércules, por exemplo, outras figuras que tiveram contato entre deuses e seres humanos. Então, ficaria muito difícil para Ário interpretar isso. Para ter uma resposta sobre estas coisas, era necessário criar, né, um caminho diferenciado. Então, Ário concebia Deus à maneira de Aristóteles, de uma forma absolutamente simples. Ou seja, um ser que origina todas as coisas e que criou todas as coisas, sendo um primeiro motor que gera todas as coisas, de uma certa forma impassível e imóvel, e assim não poderia ter uma comunicação direta com o mundo contingente. Daí a necessidade de um mediador. Esse mediador, ele é criado e subordinado a ele, para que possa fazer isso na história. Essa construção filosófica minava a cristologia bíblica, que rejeitava a revelação em um Deus pessoal, que entra na história para salvar. Atanásio, então, vai enfrentar essa visão, e afirmar que o Salvador é o mesmo que criou todas as coisas. De incarnatione verbi, ou seja, é o verbo encarnado, ou seja, é o próprio Deus encarnado que vem realizar a obra de salvação. Então, aquilo que ele tenta simplificar, dizendo, olha, por ele ser infinito, não ser algo especificamente tão compreensível assim, então é necessário ter um ser inferior que faça esse papel. E esse ser inferior seria o próprio Verbo encarnado. Então, Atanásio denuncia a proposição central do arianismo, que o Filho foi criado e é da natureza diferente do Pai. Isso é apresentado assim. Ário sustentava que o Filho era uma criatura, um produto da vontade do Pai, e Atanásio contestava o nome de Filho encerra o conceito de ser gerado. Ser gerado não significa provir da vontade do Pai, mas da substância do Pai. E aqui está o ponto entre Aristóteles e Platão. Ele vai dizer, para falar sobre Jesus, você tem que falar sobre uma qualificação de Jesus que é igual à do Deus eterno Criador. Por ser da substância do Pai, ele é o próprio Deus. Em consequência, o Filho não pode ser chamado apenas de criatura do Pai, visto que tem com ele a plenitude da própria divindade. Então, Ário ele tem uma visão helênica, detida em textos isolados da Bíblia, com uma lógica um tanto quanto platônica. Porque esse demiurgo, que é inalcançável, ele precisa agora ser interpretado por um ser que tem uma certa qualidade diferenciada de todas as outras criaturas, mas que não é propriamente Deus. Isso, como vocês já devem ter visto e viram nas outras palestras, se tornou uma febre. Essa cosmovisão atingiu várias e várias regiões do Oriente,
se aproximando do Ocidente, e em meio a uma série de dificuldades políticas, onde você tem um império que precisa ser estruturado e reestruturado, e o cristianismo parece ser a melhor liga para manter esse império conectado. Mas os imperadores, começando com Constantino, têm uma queda muito grande por o princípio ariano. E por quê? Porque eles têm uma mentalidade mais helênica, eles têm uma mentalidade mais grega. E numa mentalidade mais grega é melhor acreditar em seres poderosos que foram estabelecidos por um ser único, esse primeiro motor em Aristóteles, ou um demiurgo em Platão, que faz com que tudo possa existir. Por exemplo, quando nós olhamos para Zeus, na verdade, não é o Deus Supremo. Zeus é, na verdade, uma forma gerada de outros seres que chega a ser o que ele é. Então, para alguém que vem de uma cultura pagã, é mais fácil assimilar uma cultura ariana. A cultura ariana ela é mais adequada. Já o Atanásio ele tem uma visão judaica e canônica. Ele vai dizer que o Ário se baseia em poucos textos bíblicos, né, aquelas questões, né, o pai é maior do que o filho, sem uma interpretação exegética mais profunda. E não que Orígenes fosse um exímio exegeta, mas Orígenes ele é mais detido ao texto bíblico do que os outros mestres. Então ele vem dessa cultura de uma forma mais detida ao texto bíblico, e por ser mais detido ao texto bíblico, nós encontramos um Atanásio que chamaríamos mais próximo de uma interpretação hermenêutica que nós concordamos como reformados. Então, não podemos dizer que estamos puxando sardinha, e aí não é puxando sardinha, é puxando tubarão para o próprio Atanásio. Atanásio, ele está seguindo uma linha para nós mais saudável, né? Muito mais saudável. Então, é uma boa síntese entre Platão e Aristóteles, porque ele consegue perceber que quando você olha para Cristo e observa que ele tem as mesmas qualidades de Deus, você tem um princípio de identidade divina. Então, aquilo que Cristo é, nas suas qualidades, demonstra a sua divindade, e é necessário interpretar o que ele está fazendo. Ele está assumindo a forma humana, porque é por esta forma humana que ele se torna, então, o benfeitor dos eleitos, dos salvos. Aí dos eleitos a gente puxa a sardinha agora de novo para nós, né? Então, dos eleitos e dos salvos, né? Para que eles possam compreender realmente a revelação exata do ser de Deus, como o texto trazido pelo nosso diretor aqui nesse momento. Então, se Deus falou de várias formas, de várias maneiras, era necessário falar exatamente pelo Filho. Atanásio usa isso da seguinte maneira: Deus é tão poderoso que se a revelação chegasse até nós de uma forma não própria ou tão apontada pelos textos do Antigo Testamento, não haveria condições de ter nenhum contato com o próprio Deus, a não ser que ele se fizesse revelar. Ele fez isso pelas Escrituras e ele fez isso pelo próprio Cristo, mas com Cristo ele tem um outro projeto, o projeto de remissão, ou seja, é o próprio Deus que poderia pagar os pecados. Daí a ideia da encarnação. Isso é mais aristotélico, é um princípio de identidade. Ele está querendo entender Cristo nas suas propriedades, sua natureza humana, sua natureza divina. E por isso é mais fácil falar de Cristo assim, e seria mais coerente que isso fosse representado assim. Da mesma substância, isso é bem aristotélico, da mesma substância e não de uma substância diferente. O Concílio de Nicéia, então, embora tenha sido uma defesa da ortodoxia, também carregou tensões internas com o pensamento helênico.
A linguagem filosófica utilizada, né, ousia ou homósios, logos, né, era inevitavelmente grega, o que trouxe riscos, já que, como alerta Hermann Doivert, foi a influência da filosofia grega que levou o estágio fatal de confundir a teologia teórica com o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro autoconhecimento, né? Deu et anima saire, né? Então, há uma necessidade de cosmovisões para se entender isso, para se conversar, porque agora nós não estamos só no mundo judaico, nós estamos no mundo helênico, e esses termos foram extremamente importantes para se tornar um termo evangelístico, ou seja, para alcançar outras culturas e fazer com que essas culturas tivessem uma noção mais clara, né, do que nós chamaríamos assim de ousia, homósios ou o próprio logos. A resposta canônica, né, homósios, com a defesa da revelação. Ário exemplifica esse problema. Sua heresia não nasceu da ignorância bíblica, mas de uma leitura filosófica equivocada centrada em uma ontologia grega que não permitia a geração eterna do Filho. O resultado, um Cristo subordinado, um mediador criado, adequado a um Deus filosoficamente elucubrado, mas não ao Deus revelado em Cristo. Então, o resultado é trágico, e Atanásio percebe isso e com toda a sua estatura se torna um gigante combatendo esse tipo de pensamento que vai chegar e vai se tornar cada vez mais forte e se tornar uma espécie assim de febre, né, pela linha como era pregada, né, era pregada de uma forma bem chamativa, né, havia uma retórica muito boa para que o Ário alcançasse esse seu objetivo. Schaeffer diz o seguinte: a primeira tarefa é persuadir a outra pessoa de que ela deve abraçar a visão cristã da realidade. E o primeiro passo, para tanto, é convencê-la da inviabilidade de todas as outras visões. Então, um choque de cosmovisões gera a necessidade de mostrar que há uma cosmovisão que é superior a outra cosmovisão. Então, Atanásio vai trabalhar exaustivamente, sendo exilado várias vezes, para tentar fazer com que essa cosmovisão seja melhor interpretada mediante esse choque de cosmovisões entre helênicos e essa posição não tão ortodoxa do Ário. Atanásio, mesmo relutante em adotar termos não bíblicos, entendeu que o conceito deveria servir à fé, não o contrário. Atanásio não trata o termo homósios como fórmula mágica, mas como necessária para salvaguardar a verdade de que o Filho é verdadeiro Deus, como se depreende de sua defesa da geração eterna. Então ele tem que alcançar esse termo, que é um termo mais aristotélico, para que possa causar um impacto na sociedade e em meio ao que Ário estava fazendo. Ário estava alcançando outros e outros rincões. Então, falar uma língua que fosse uma língua condizente com todos seria extremamente importante. E qual é a melhor forma? Pela cosmovisão, um termo que fosse comum e que pudesse alcançar a todos, e aí o homósios, né, que é da mesma substância. Atanásio diz o seguinte: não teríamos sido resgatados se Deus mesmo não houvesse assumido a nossa natureza humana. Uma criatura não podia unir a criatura a Deus. Uma parte da criação não pode alcançar a salvação à criação, ela mesma tendo necessidade de salvação. Uma criatura não teria podido criar, uma criatura não podia de modo algum nos resgatar. Então, nessa obra da patrística, na encarnação do Verbo, nós podemos perceber por que ele está dizendo isso. Porque somente alguém que teria a mesma natureza de Deus é que poderia fazer isso. Um outro ser humano não poderia fazer isso. Em pecado me concebeu minha mãe e meu pai. Ou seja, um outro ser criado não teria condições para isso. E se Cristo é criado e ele não é da mesma substância do Pai, nós estamos falando de
coisas muito comuns como eram naturais, a própria terra, o próprio ar, o próprio planeta, as próprias coisas que formam, como hoje nós chamamos carbono, e coisas que formam todas as coisas. Não, era necessário o próprio Deus para realizar a obra de salvação. Então, sobre consubstancialidade do Verbo com o Pai, ele escreve: Deus, sendo Espírito, é indivisível. Sua geração, portanto, é comparada com a irradiação da luz do sol ou a exteriorização do pensamento que vem da alma. Pai e Filho são dois, mas têm a mesma natureza. Então, nós estamos falando da mesma pessoa, isso na encarnação do Verbo no volume 18. Então, a patrística ortodoxa reivindica suas raízes do Antigo Testamento. O Deus de Israel é pessoal, criador e atuante. Então, aí é aquilo que a gente sempre diz nas aulas. Apesar de nós não desvalorizarmos outras cosmovisões, a nossa cosmovisão surge de uma base hebraica. Surge de uma base judaica. Essa é a base que dá estrutura para a filosofia. Nós não podemos vir da filosofia para essa base. É a escritura que dá essa base para que a gente possa compreender a filosofia, ou para que a gente possa compreender outras cosmovisões. O Atanásio chega mais próximo disso. Nós sabemos de outros pensadores, por exemplo, o Marcião, que basicamente critica o Antigo Testamento e vai tentar pensar só no Novo Testamento. E nós sabemos que tem toda uma ligação com o Antigo Testamento. E foi muito interessante o reverendo Danilo trazer toda uma perspectiva do Antigo para o Novo Testamento para mostrar o que eu creio que seja essa base judaica. E quando o reverendo Hermes mostra os aspectos teológicos e o Christian os aspectos históricos, nós percebemos que a igreja está no melhor caminho, que é um caminho revelacional, mas entendendo que é um caminho teísta e um caminho que nós chamamos trinitário. Então, a fé cristã não é uma síntese entre Moisés e Platão, mas uma continuidade entre Moisés e Cristo. Se vamos usar alguma coisa da filosofia, nós vamos usar aquilo que Agostinho chama de tesouros roubados dos egípcios. Os tesouros roubados dos egípcios serviram para fazer o tabernáculo, para fazer o templo, para construir a bacia que os sacerdotes se lavavam. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer com que esse tesouro se transforme no ídolo, que é o bezerro de ouro que depois é adorado. Então, é esse grande cuidado que temos no choque de cosmovisões. E nesse choque de cosmovisões, era mais fácil ver Cristo como um semideus, como um ser extraordinário. Mas falar que Cristo é um semideus ou um ser extraordinário causa graves impactos teológicos para a nossa salvação e muito mais para o pacto e plano de redenção do nosso Deus. Tá bom? Então, o dogma trinitário não foi o triunfo do espírito grego no solo do evangelho, como sugeriu Harnack, mas o exato oposto. Foi a deshelenização da teologia em retorno radical à revelação. Pelikan observa que a igreja usou categorias filosóficas apenas como instrumento provisório para afirmar a doutrina bíblica da Trindade, superando-as pela fidelidade às Escrituras. Então, esse elemento é extremamente importante. Por quê? É daí que eu quero tirar o tema da minha palestra. Você começa a perceber que dentro da compreensão platônica e aristotélica, que são importantíssimas para fazer esse debate e essa conversa, ambos serão usados por homens como Agostinho e Tomás de Aquino, para criar um contato, mas não para que dê o contorno daquilo que nós percebemos. Porque se olharmos para o demiurgo, nós não temos um Deus exatamente pessoal. E se olharmos para o primeiro motor, é interessante, mas talvez não seja um Deus pessoal.
Tanto Platão e Aristóteles, Platão com a dialética, dizia que quanto mais nós nos aproximamos desse ser divino, nos aproximamos mais de uma perfeição. É aquilo que eu falo para vocês, né? Se antigamente nós tínhamos uma carroça e hoje nós temos um carro de última geração, Platão entenderia que esse carro de última geração é porque você se aproximou mais desse ser divino. Na maneira como você faz isso, dialeticamente. Você vai melhorando dialeticamente. Aristóteles entendia de uma outra forma. Quando você se dá as virtudes, que é um hábito, e você vai melhorando através do entendimento empírico de todas as coisas, ou seja, Aristóteles é mais realista, você está se aproximando mais desse Deus também, que é divino. O cristianismo vai dizer, ok, mas não significa com isso que esse Deus que vocês estão dizendo seja pessoal. Para entender um Deus pessoal, para entender um Deus teísta, nós precisamos da revelação que vem pela aliança do povo de Deus. Esse povo de Deus trouxe isso para nós na preservação do texto bíblico, que chega a nós na revelação maior, na própria pessoa do Filho, e que, ao mandar o Espírito Santo, deixa-nos mais ainda próximos de uma realidade, de uma compreensão da verdade a respeito desse ser que deve ser estudado. Contudo, você não vai conseguir entender a realidade do mundo se você não entender esse ser como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, sem isso você não consegue chegar às devidas conclusões. Por isso que os outros beiram algumas respostas. Paulo diria, tateiam. Mas sem uma visão completa, nós não temos a cosmovisão. Ou seja, o óculos que vai dar a verdadeira cosmovisão seria uma visão trinitária. Realmente trinitária. Tá bom? Para Atanásio, a cristologia não é uma construção filosófica especulativa, mas uma exigência da salvação. O Logos se encarna porque a humanidade, mergulhada na corrupção e no caminho da aniquilação, não poderia ser restaurada por um intermediário criado. A questão é soteriológica. Não teríamos sido resgatados se Deus mesmo não houvesse assumido nossa natureza humana. A redenção exige um redentor divino, um salvador criado, como a redenção exige um redentor divino. Um salvador criado, como defendia Ário, apenas traria destruição. Não seria nada mais do que a própria destruição. Toda a criação está contaminada, toda a criação está afetada pelo próprio pecado. É claro que aqui a gente entraria numa outra discussão, infra ou supra, né? Mas isso a gente deixa para o reverendo Ronaldo, para ele nos preparar isso em outro momento, né? A gente sempre faz aquela piadinha, né? Você é infralapsariano, supralapsariano ou valdixoriano, né? Então, eu espero que não tenha nenhum valdixoriano aqui, né? Mas se o Hermes estivesse aqui, ele já emendaria, eu não sou cachorro, não. Ok. Contra o dualismo grego, a unidade entre Criador e Salvador, né? Atanásio recusa o dualismo platônico, que vê o mundo material como decaído por natureza. Ele insiste na realidade do corpo assumido por Cristo, um corpo real, nascido de mulher, não uma aparência ilusória, como afirmavam os gnósticos. Essa encarnação é o coroamento da criação. O mesmo verbo que criou o homem agora recria ao assumir sua carne. Então, a teologia de Atanásio rechaça tanto a noção aristotélica de um Deus impassível e imóvel, como a ideia platônica de salvação pela fuga do corpo. Para ele, Deus entra na história e assume a carne para salvar e não para escapar do mundo. Então, é bem diferente, né, daquilo tudo que estava acontecendo na época. O neoplatonismo, né, apesar de Plotino trazer elementos interessantes do platonismo, mas não é a mesma coisa que o cristianismo. E essas linhas que nós observamos, que vão ser gnósticas e que são presentes, né, até nos escritos de João, nas críticas dos escritos de João, e por isso é necessário ter uma compreensão exata do próprio Senhor Jesus Cristo.
Seguindo aqui um pouquinho mais, Atanásio desenvolve uma compreensão profundamente bíblica da Trindade, chamada de economia trinitária. Então começa aqui a ter algo não tão estruturado como a gente vai ter, por exemplo, alguns séculos depois, até começando um pouquinho mais com Agostinho, mas aqui a gente começa a ver a economia da Trindade, né? A ação do Filho, né, sendo subordinado ao Pai, é uma ação conjunta, né, junto com o próprio Espírito, para realizar a obra, que é essa obra de redenção e de salvação, obra de criação, de redenção e de consumação de todas as coisas. Então isso é muito importante para a gente entender elementos que eu vou querer trabalhar na segunda parte, que é de imagem e semelhança de Deus em nós e Weltanschauung em nós, ou seja, de cosmovisão em nós. Então, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. E essa estrutura relacional é soteriológica e não especulativa. O Pai cria e salva através do Filho encarnado. E essa salvação é aplicada pelo Espírito. Como ele escreve, a teologia de Atanásio rechaça tanto a noção aristotélica de um Deus impassível e imóvel, como a ideia platônica de salvação pela fuga do corpo. Para ele, Deus entra na história e assume a carne para salvar e não para escapar do mundo. Atanásio desenvolve uma compreensão profundamente bíblica da Trindade, chamada de economia. O Pai age por meio do Filho, do Espírito Santo, e essa estrutura relacional soteriológica e não especulativa. O Pai cria e salva através do Filho, né? Então, na Trindade, no Pai e no Filho e no Espírito Santo, única é a divindade. E nesta Trindade, um é o batismo e uma é a fé. Essa teologia é contrária ao uso grego de categorias metafísicas abstratas como ousia ou logos em sentido platônico. Para Atanásio, logos significa palavra revelada, não princípio racional cósmico. E diferente também dos estoicos. Ousia é a essência viva do Deus de Israel e não uma visão platônica universal. Chamo agora aqui o Nagel, nessa obra dele, seguindo uma veia metafísica mais tradicional, essa visão bíblica de Deus, fundamentada em inferência a partir de suas palavras e efeitos na história, é chamada de teísmo. O Deus teísta é pessoal, transcendente, imanente e supremo. O Deus real e presente. O Deus teísta é pessoal como nós, embora infinitamente maior. Ele está acima e além do mundo em sua transcendência. Ele está intimamente envolvido com o mundo em sua imanência, em sua supremacia. Deus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, como a gente vê em Apocalipse 1:8. Então aqui nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nessa visão teísta. Então, o teísmo, entretanto, pode facilmente escorregar na direção do construto metafísico grego, se não formos cuidadosos. Em vez de ontologizar Deus, como os gregos fazem, devemos enfatizar que o Deus teísta do Novo Testamento é o Deus que se aproxima com amor no Cristo encarnado e na sua cruz. Deus é um servo sofredor nesse sentido, o que, evidentemente, ninguém esperaria. O teísmo, portanto, não trata apenas da existência e natureza de Deus, mas também do fato de que Ele está perto de nós em amor. O poderoso feito de seus poderosos feitos é ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. O Deus da Bíblia é o Deus ferido. E é necessário que seja ferido, porque é assim que na cruz os nossos pecados são pagos e o povo de Deus é resgatado. Então, a compreensão diária e de seus discípulos, ela, para mim, ela é muito mais próxima de uma compreensão helênica, na qual seria difícil conceber Deus, senão numa linha mais ontológica. E por isso colocar Cristo
como um ser criado é conveniente, extremamente conveniente, necessário, porque assim você minimiza os efeitos de ter, por exemplo, uma figura humana que é Deus. Uma figura humana que seria o próprio Deus. Então, o Deus teísta da Bíblia também é trinitário quanto ao que Deus é em sua natureza. O Deus da Trindade é um e três em um. Ou se preferir, 3 em 1 e 1 em 3. Isto é, Deus é uma substância divina e indivisível, mas ele subsiste em 3 pessoas distintas, codivinas, coiguais e coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu ouvi um dos meus professores, a única substância ou que é divino, e as 3 pessoas, os quens divinos. Então, as frases iniciais do credo atanasiano capturam a visão da igreja sobre o Deus da Trindade. Adoremos um único Deus em Trindade e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, a do Espírito Santo é outra, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Canônico, a Bíblia inspira e validada pelo Espírito, como se fosse um par de lentes, esclarece a nossa débil e difusa visão de Deus e tudo mais. E aí, como diz o próprio Calvino, assim como os velhos, algo que acontece conosco. Assim como os velhos, ou os que têm os olhos enfermos, e qualquer um que tenha a vista enevoada, dificilmente poderão reunir 2 palavras, por mais que reconheçam que haja algo escrito ali, mas começam a ler com clareza com a ajuda de uma lente. Assim também a Escritura, recolhendo em nossa mente um conhecimento de Deus, de outro modo confuso, desfazendo a fumaça, apresenta-nos claramente o verdadeiro Deus. Então, o choque de cosmovisões que vimos no início é porque as pessoas estão se afastando da palavra de Deus. E o choque de cosmovisões que tivemos no início da igreja, nos primeiros anos ou os primeiros séculos da igreja, é porque também aqueles que formularam doutrinas sobre Trindade e mais adiante dogmas como de Maria, é porque escaparam um pouco mais dos princípios revelacionais. Até aqui algumas coisas importantes para você e para mim. Ame a exegese. Gostou, reverendo, dessa parte? Ame a exegese. Seja zeloso na exegese. Tá bom? As heresias vêm por textos bíblicos, textos fora do seu contexto, onde um texto só pode fazer pessoas acharem que estão certas. As pessoas combatem, por exemplo, a predestinação com João 3,16. É o texto extremamente usado. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é impossível Deus ter amado apenas alguns. Mas esse texto, ficando assim isolado, sem uma compreensão exata, realmente vai gerar problemas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém der passagem, eu vou entrar. E alguns vão dizer, e ele está lá fora, na chuva, no frio, passando por graves problemas. Você vai deixar Cristo resfriado? Não façam isso, né? Um texto fora do seu contexto gera grandes problemas. E nós estamos falando diário. Reverendo Hermes tem uma expressão muito boa. Não quer dizer que o credo acabou com a heresia. Simplesmente diz que a heresia estava errada. Mas muita gente continua abraçando a heresia e ela vai se tornar motivo de lutas, inclusive para o próprio Atanásio, que vai sofrer vários exílios por causa da defesa do concílio de 325. Ele vai sofrer muito,
Atanásio vai ficar, boa parte dos seus escritos foi numa cisterna rota. Ele ficou ali durante muito tempo. Se você está reclamando lá no seu alojamento da sua bancada, saiba que Atanásio escreveu boa parte dos seus escritos, muitos perdidos, numa cisterna, fugindo. E porque ele defendeu isso com unhas e dentes, né? Esse menino que era chamado de anão, na verdade foi um gigante, porque para mim ele absorveu o que seria aquilo que é base para uma cosmovisão reformada. Um teísmo trinitário canônico, ou seja, uma visão teísta de entender Deus realmente como uma pessoa que se relaciona com o outro, com o seu povo em especial. Trinitário, é necessário que para isso haja uma economia, ele em três, né, agindo no mundo e sempre com um olhar de lentes, e a melhor lente é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, tá bom? Meus irmãos, aqui são aplicações trinitárias, mas depois da minha conclusão eu queria também colocar algumas outras aplicações, enfatizando alguns elementos da própria Weltanschauung, da própria cosmovisão, do próprio Ário, do próprio combate a Ário por meio de Atanásio, e do quanto nós devemos aplicar isso também nos nossos ministérios. Então, é a parte final. E essa parte agora, ela é uma parte que eu trago de um discípulo do Sires e do David Nagel. E ele é um rapaz jovem, tem conversado sobre isso, falado sobre isso. Eu achei muito interessante a maneira como ele foi desafiado para falar sobre Trindade e conectar com cosmovisão. Então, alguns que têm interesse no assunto, depois a gente pode conversar sobre isso em sala de aula e falar sobre como ele vê isso, e eu vou tentar mostrar na aplicação trinitária como isso se dá e como isso aconteceu. É claro que aqui eu abri mão, né, do restante dos momentos vividos por Atanásio. Atanásio, por causa dessa doutrina, vai sofrer bastante. Ele não vai ver Calcedônia, porque ele morre antes. Calcedônia se ratifica de fato todo esse pensamento, né, trinitário. Apesar da igreja estar caminhando ainda num processo de formação confuso, né, diferenciado, e é sobre isso que eu quero trazer uma aplicação, trazendo algo diferenciado também, que é o Tolkien, né, no Senhor dos Anéis. Vai ser um dos pontos finais também. Mas tudo isso, como a Raquel está percebendo, é um psicologismo para que você fique atraído aí para o final, né? Mas vamos lá. A Trindade como estrutura, né, do ser da igreja. A doutrina da Trindade ensina que Deus é unidade e diversidade em perfeita harmonia. Um só ser, três pessoas, uma só essência, três hipóstases eternas, coexistentes, coiguais. Essa realidade trinitária não é um dado posterior da fé cristã, mas a base do ser, o fundamento de toda a ontologia cristã. Deus é amor, e o amor só existe em relação. Assim, antes de qualquer criação, já havia comunhão, reciprocidade, obediência e glória. O Pai no Filho, o Filho no Pai e no Espírito Santo. O que isso quer dizer? Você vai encontrar isso também na obra do Michael Horton, na sua teologia sistemática, em Prolegômenos, ele vai falar também algo parecido com isso. Mas funciona mais ou menos assim. A forma como nós entendemos a Trindade está intimamente ligada à ideia de imagem e semelhança e da maneira como tudo ocorre no mundo. Nós somos criados, e tudo aquilo que nós fazemos porque
temos a matéria que já foi criada. Então nós não criamos do nada, ex nihilo. Nós, na verdade, fomos criados do nada. E a originalidade de tudo está no ser de Deus. Então, quando Nicéia trouxe para nós a compreensão trinitária, ela trouxe para nós uma cosmovisão extremamente importante sobre como ver o mundo. E não dá para ver o mundo se não for numa visão relacional. Tudo é uma questão relacional. Não é à toa que o homem precisa sentir-se só no Éden para perceber que, para ser imagem e semelhança, ele precisa de alguém que possa fazer com que ele se sinta completo. A mulher então é criada e assim nós temos esse ser relacional, agora sim podendo aplicar a sua imagem e semelhança daquilo que ele é feito pela criação de Deus no mandato social. Então isso é extremamente magnífico e importante, porque até então a compreensão desse tipo de entendimento era judaico, ou uma compreensão hebreia. Relacionamento, a questão relacional. Por exemplo, quando Deus diz que repudia o divórcio, quando nós observamos Deus falando no Antigo Testamento que o relacionamento dele com o povo dele é um relacionamento de amor, e muitas vezes do marido com a sua esposa, do resgate de alguém que não tinha valor nenhum e passa a ser valorizado. É um relacionamento, é o amor. Então, quando uma sociedade não tem isso, ela passa a ter uma visão capenga da própria existência. E não é à toa que as duas tábuas da lei falam de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. Então toda a visão ética que temos, ela está pautada na Trindade. Porque o ser de Deus é um ser relacional de amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai, o Filho ama o Espírito. Então essa visão relacional, ela é extremamente importante para que a gente tenha uma compreensão. E Nicéia foi fundamental, porque Nicéia traz para nós uma compreensão maravilhosa, né, de que não dá para você entender o mundo se você não entender que o mundo é relacional, nas pessoas divinas. O que Ário não conseguiu entender, porque Jesus Cristo, sendo meramente um subordinado criado por Deus para realizar um serviço de Deus, é totalmente incoerente com o ser relacional. Cristo, ele vai dizer: eu amo o Pai, e o que eu estou fazendo é porque eu amo o Pai. É bonito ver Cristo dizer: a minha comida e a minha bebida é a fazer a vontade do meu Pai. A gente tem que tomar cuidado com essa voz para falar Pai, porque aí parece que é outra coisa, né? Pai, né? Mas aqui nós conseguimos entender a beleza de Nicéia, quando traz para a gente essa questão perfeita, e que ela é quebrada, aumentar o estoque de água aqui, ela é quebrada pelo pecado. O pecado quebrou isso em nós, e nós nos afastamos cada vez mais dessa imagem e semelhança de Deus relacional, quando as nossas relações são muito mais de desordem e não de harmonia, de competitividade e não de uma ajuda mútua. A Trindade é uma ajuda mútua. A Trindade é uma expressão única do ser divino em três, mas em unidade e ação mútua, em cooperação, em ação chamaríamos isso de time, de uma ação de time, onde cada um tem a sua própria ação e fundamentação. E quando nós olhamos para Efésios 5, observamos algo maravilhoso: sujeitai-vos uns aos outros. Efésios vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros.
O filho se sujeita ao pai, e isso não quer dizer que ele é inferior ao pai, porque o plano do pai é importante de ser realizado. E o Espírito Santo se sujeita ao filho e ao pai, porque o plano do pai é importante de ser realizado. E nesse sentido há uma harmonia da Trindade, e todos sendo iguais. Mas para que as coisas aconteçam, é necessário que haja ações específicas. E essas ações específicas nós chamamos de uma estrutura de ser. Agora, por que estamos falando que é da igreja? Porque a igreja tem a imagem recuperada. O reverendo Danilo trouxe um pouco disso ao mostrar Efésios. E ao colocar Efésios, por exemplo, capítulo 4, como uma forma dessa recuperação. E aí a igreja, ela é a principal representante de uma maneira de agir e de viver, onde nós possamos trabalhar melhor essa harmonia. E isso começa no microcosmos da família e atinge o macrocosmos, que é a própria igreja. E nesse combate que nós temos diante dos nossos problemas sociais, nós estamos, na verdade, trazendo para o mundo uma compreensão melhor também da própria Trindade. E isso não começa em nós, é importante que a gente entenda isso. E nós não somos contratualistas, como dizem alguns filósofos, que meramente temos que ter um contrato para evitar a ordem, para trabalhar a ordem e evitar a maldade, né? Algo como Rousseau, algo como o Locke, algo como Hobbes. Nós entendemos que como igreja e beneficiados pela ação trinitária em nós, do Deus que nos criou, do Deus que nos salvou e do Deus que nos educa, nós temos condições de viver uma ordem melhor, que é uma ordem mais próxima daquele que nos criou, que é o próprio Deus. Que bom, então é isso, tá bom? Esse seria um ponto. A implicação profunda para a vida eclesiológica é que a igreja, como corpo de Cristo e templo do Espírito, não pode ser compreendida fora dessa estrutura relacional amorosa. A igreja não é apenas uma organização ou um conjunto de indivíduos salvos. Ela é uma comunhão trinitária participativa, um exemplo terreno de comunhão celeste. Ou seja, assim como eu e o Pai somos um, é necessário que a igreja também viva nesta unidade. E não começa em nós, começa na Trindade. São todos iguais, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas com diferentes funções, exercendo suas diferentes funções, para que assim haja um projeto sendo realizado. A igreja, ela tem essa funcionalidade. Nós agimos assim, né? Nos nossos dons e talentos cedidos pelo Espírito Santo, vivendo uma harmonia. E para a igreja presbiteriana isso é muito bonito, porque quando nós estamos num presbitério, você não está falando da sua igreja, você está falando da nossa igreja. E quando você está num concílio, você não está falando da sua igreja, você está falando da nossa igreja. Porque quando Cristo fala das suas coisas, Ele não está falando das coisas minhas, mas Ele está falando das minhas coisas que são do Pai e do Espírito. Então isso é maravilhoso para que a gente possa perceber o quanto Nicéia traz uma cosmovisão diferente, por exemplo, de como devemos ser igreja e de como deve ser a nossa estrutura relacional. Quando há desajustes de relacionamento em nosso meio, conflitos, guerras, desentendimentos e problemas, nós estamos cometendo um grave erro e podemos entender que esse grave erro se dá por não termos uma cosmovisão que teria como base a canonicidade, ou seja, a Bíblia, para termos uma fala única, É daí que vem o credo, para que o credo nos leve a uma fala única, como a Trindade é única. Deu para entender a importância disso? Então, nesse sentido, a gente consegue perceber que esse primeiro momento que cria aí um dos grandes concílios, que o seminário, né, pela ideia do nosso diretor da nossa congregação, traz para a gente,
mostra a importância de se falar da Trindade como elemento essencial para ser quem nós somos ontologicamente, ou seja, a nossa metafísica no ser de Deus, trino, nos faz entender a realidade da vida, e isso se dá pela compreensão que temos das Escrituras, e agradecemos a Atanásio porque ele se aproximou mais disso e lutou por isso, para que Nicéia se tornasse uma realidade. É claro que a gente tem o Potiers também, que foi um lutador que trabalhou sobre isso, mas o Atanásio ele enfrentou grandes dificuldades, né? Enfrentou grandes lutas por isso. Foi exilado 5 vezes, acusado de bruxaria, acusado de fornicação, todas essas coisas, né? Porque quando o argumento não é bom, é melhor atingir o argumentador. Então, atingindo o argumentador, você afeta o argumento. E ele teve que se defender de tudo isso, né? E dizem que era uma pessoa que nasceu de um berço pobre, porque ele é de Alexandria e a linguagem dele é copta. A copta é a linguagem dos pobres em Alexandria. O copta era uma linguagem dos pobres, não era uma linguagem dos ricos. Era uma linguagem mais da periferia, vamos dizer assim. E ele estuda, luta, né, e trabalha. E acima de tudo ele era um agregador. Era muito interessante o trabalho dele, porque muitas vezes os imperadores que são arianos, o Constantino era ariano e os 3 filhos dele depois são arianos também, e todos muito favoráveis à Nicomédia, né? Então ele luta contra tudo isso. E ele vence tudo isso com uma linguagem que nós chamamos de uma cosmovisão mais coerente com a palavra de Deus. Então isso é interessante. O Sam Anderson aponta isso, né, e diz assim, em 2 eixos: diversidades, né, de papéis e dons, sem desprezo ou competição, com relação entre Pai, Filho e Espírito, unidade em amor e missão, sem uniformidade forçada. Essa visão refuta tanto o igualitarismo nivelador, que nega a diversidade legítima, quanto o hierarquismo opressor, que absolutiza a diferença em detrimento da comunhão. Você não vê Cristo de maneira nenhuma sendo revoltado. Ele diz, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Então isso é muito bonito. A verdadeira eclesiologia reformada, baseada na Trindade, celebra a complementariedade de papéis como reflexo na glória divina. Então isso é o ponto que eu queria trazer para vocês nesse elemento. Segundo elemento, a Trindade e a natureza da comunhão. A oração de Jesus em João 17, eu não tenho tempo de lê-la toda, diz assim, né, essa oração ele vai se colocar como aquele que ama o Pai, que faz a vontade do Pai, que está obedecendo o Pai, né? É um coração pulsante, né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. A unidade pedida não é institucional, mas ontológica, participativa na própria comunhão trinitária. E é por isso que nós temos uma linguagem muito bonita. Meu irmão, minha irmã, e vivemos dessa forma. Não é assim que é vocês, nas classes de vocês? Se alguém está com dificuldade de exegese, você fala, meu irmão, eu que estou melhor, eu vou te ajudar, para que a sua exegese, você possa aprender melhor, a gente possa caminhar juntos. Não é um clima competitivo, onde você vai dizer, eu sou o melhor da turma em exegese. Não, você quer ajudar o outro. Não é assim que acontece com vocês, pessoal? Então, é assim que deve ser. Nós nunca deveríamos estar num clima competitivo. Se há um clima assim, é porque está tendo algum desajuste canônico.
E é para isso que serve a congregação muitas vezes. Para alguns desajustes canônicos que acontecem aqui. Entenderam, né? A congregação serve para resolver alguns desajustes canônicos, para que a gente possa entrar em comunhão. E é assim que tem que ser. Já estou pulando para a justiça, mas não tem como, né? Mas é isso. A maneira como nós somos é porque a Trindade é assim. Nós não viemos de outro lugar, senão da própria Trindade. E é por isso que nós somos assim. Aristóteles vai dizer que somos seres sociais ou animais sociais. Se nós pegarmos outros, vão dizer que nós vivemos socialmente porque nos defendemos melhor socialmente, numa visão naturalista. Freud vai dizer, né, que nós, de uma certa forma, nos reunimos, talvez, por uma esquizofrenia, por uma necessidade de um pai eterno. Não. A necessidade de estarmos juntos como família, como comunhão e igreja, é porque nós temos uma necessidade típica do que é ontologicamente ser humano. Somos seres relacionais. Precisamos de viver em relação. Então, quando Ário, ele apontou que Cristo é meramente um servo, um trabalhador, um ser poderoso para realizar as coisas do próprio Senhor eterno, incompreensível, por assim dizer, mesmo sabendo, nós sabemos que Deus é incompreensível, mas mesmo assim, ele não consegue alcançar aquilo que a igreja deveria entender. A importância de termos Cristo como uma referência daquele que tem uma harmonia eterna com o Pai, porque Ele e o Pai são um, como Ele e o Espírito também são um. Tá ok? Esse é o sentido mais profundo da expressão de Pedro, participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. É algo extremamente interessante, porque quanto mais no pecado, mais distante disso. Aí a necessidade de Cristo, Deus, nos aproximar disso pela obra dele na cruz, para que nós sejamos mais como deveríamos ser, criados à imagem e semelhança de Deus. Ário vai usar expressões Deus, né, para sermos divinos. Vocês perceberam isso? Em alguns dos textos que foram apontados aqui, para sermos divinos, é a linguagem dele. É como se ele estivesse dizendo, nós somos mais Deus. Não é que somos mais Deus, nós somos salvos. Para sermos salvos, nós temos que ser mais parecidos com Deus, a recuperação da nossa imagem para com Deus. E isso vai acontecer de glória em glória até o dia da consumação de todas as coisas, quando o nosso corpo será glorificado e não o veremos mais como espelho, mas estaremos face a face com Ele, podendo ter essa comunhão que não podemos ter hoje por causa do nosso pecado, que ainda causa separações, e por isso que num culto precisamos de um momento de contrição, onde a gente reconhece as nossas falhas e os nossos erros. Logo, a ética eclesiástica trinitária não pode se reduzir a normas externas. O pecado contra o irmão é pecado contra a comunhão divina. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal de alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então esse é um grande problema. Você tem que tomar cuidado. Se você for dizer algo contra alguém, que você tenha certeza, porque senão você está quebrando o mandamento. É falso testemunho. É mentira. Entendeu a lógica? Não é meramente o conjunto ético. É porque nós estamos falando de imagem e semelhança de Deus, que é aperfeiçoada pelo Espírito Santo em nós. O que entristece o Espírito não é apenas a desobediência, mas a violação da harmonia divina refletida na igreja. A amargura, a inveja, a gritaria, a malícia, todas essas atitudes quebram o elo espiritual que deveria espelhar o que o filho é para o pai e o pai para o filho. Então isso é uma cosmovisão que nos faz enxergar da importância da igreja, e por isso que queremos ter pastores que possam causar uma harmonia melhor no corpo. E muitas vezes falta isso, um pastor que cause essa harmonia melhor, porque ele é muitas vezes talvez bom em algumas coisas, mas emocionalmente ele causa essa fragmentação, e atingindo essa fragmentação, ele está atingindo o ser de Deus na igreja, que é
a maneira como Cristo recupera a igreja, nos fazendo mais parecidos com Ele, ou seja, com o ser de Deus. A Trindade como base de uma cosmovisão. Então a Trindade é essa base. A tradição reformada, distinta entre as teologias cristãs, reconhece a Trindade não apenas como dogma, mas como cosmovisão totalizante. Como cosmovisão totalizante. Entendeu por que a gente fica falando teísmo trinitário canônico? Fernando Ronaldo teve um aluno que falou assim: ó, Senhor, nos melhore no teísmo trinitário canônico. Não chega a tanto, né? Mas é por isso que a gente precisa dessa visão que o Nagel trouxe de uma certa forma para a gente, mas que é uma questão reformada. Bavinck já trouxe isso para a gente, o Kuyper já trouxe isso para a gente, Van Til já tem isso já de uma certa forma, que é uma das maneiras da gente perceber que ser um ser humano é ser mais próximo de Deus. Quando a gente vê barbáries nesse mundo, a gente vê quanto o pecado domina uma pessoa e o quanto essa pessoa se torna mais distante do próprio Deus. Toda a verdade é trinitária, toda a realidade carrega a assinatura da Trindade, o Bavinck vai dizer. Ou seja, toda a realidade carrega essa assinatura que é da própria Trindade. Tudo que está dando certo, que nós chamamos de graça comum, é porque carrega essa assinatura da Trindade. Ele que criou do nada. O Espírito não apenas santifica, mas informa e conforma a visão do mundo do cristão. Ele transforma o coração, cede da Weltanschauung, como explica David Nagel, e com isso reconfigura toda a percepção da realidade. Não se trata apenas de ver o mundo com novos olhos, mas de ver a partir de um novo coração iluminado pelo Espírito do Deus Trino. É por isso que quando a gente estuda a filosofia, a gente precisa entender por que eles estão caminhando por esse lado. Por que eles colocam um espírito eterno? Por que o Kant ele precisa reformular uma metafísica? Porque para o mundo dar certo, você precisa de uma estrutura trinitária. Só que por não acreditar na Bíblia como ela deve ser acreditada, devido ao liberalismo, você coloca um espírito absoluto que está dirigindo todas as coisas. Ou então você vai usar a linha do desespero do Heidegger. Nós somos um ser para o mundo, um ser para o outro e um ser para a morte. Olha que vida maravilhosa, né? O ser para o mundo, o ser para o outro e o ser para a morte. Sabe como ele diz que isso acontece? Nós somos jogados nisso. Então, sem uma compreensão trinitária, ou nós colocamos um panteísmo, ou colocamos um ismo, ou uma linha de desespero, que é uma linha cética, e é isso que estava acontecendo com Nicéia. Eles estavam trazendo uma linguagem, uma cosmovisão que fosse mais coerente para interpretar o mundo a partir de tudo que eles tinham visto. E o que eles tinham visto? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então ali algo mudou na história da humanidade, entrou uma nova forma de ver o mundo. Essa nova forma de ver o mundo é o cristianismo, que faz com que o mundo seja ainda mundo, do jeito que ele é, apesar do pecado que há no mundo. Assim, as 8 perguntas fundamentais de James Sires encontram na Trindade suas respostas mais robustas. O que é a realidade? O que seria a realidade? Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. A realidade é o Deus Trino, que é uma pessoa relacional em si, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a realidade? É um Deus que se comunica. Pai, Filho e Espírito Santo se comunicam. Quando eu for, o Filho virá. João 17. E ele continuará aquilo que eu comecei. Não vos deixareis órfãos. E aí é interessante. Nós estamos com Cristo. Mas como assim? Com o Espírito. Eu estou com Deus, eu estou com o Filho no Espírito. Então, a Trindade é essa base da cosmovisão, nessa pessoa relacional. Qual é a natureza do mundo? Criação ordenada pelo Logos, sustentada pelo Espírito. Não é isso? Quando você pega um ônibus, você diz assim lá para o motorista: o senhor é reformado? E se ele disser, hã?
Você fala, você não está entendendo? Não. Aí você desce e espera vir o próximo. Aí você pergunta para o motorista, eu tenho que fazer uma pergunta antes de continuar essa viagem insólita. O senhor é reformado? E se ele disser, eu sou católico. Não, eu vou descer. Nós entendemos que um motorista que pega o seu ônibus dirigindo do ponto A ao ponto B, ele está fazendo isso por causa do Espírito. Ou seja, é o Espírito que está dando ordem ao próprio mundo e controlando todas as coisas do mundo. Então, qual é a natureza do mundo? O Espírito que sustenta o mundo. Qual é a ordem do mundo, a natureza do mundo, né? É o próprio Logos. Cristo reina. Ele sempre reinou, ele criou todas as coisas. Ele veio, realizou a sua obra, mas agora ele está entronizado. E ele comanda todas as coisas, pelo seu poder e pelo seu governo. O que é o homem? A imagem do Deus Trino, criado para comunhão. Como conhecemos? Porque o Logos é a razão de Deus comunicada. Não dá para ter nenhuma compreensão do mundo se eu não tiver por meio de Cristo, que é o sentido e a razão do mundo. Aqui usamos o termo grego, Logos, mas entendemos que tudo está relacionado a Cristo. Sem Cristo o mundo não tem sentido. É por Cristo que o mundo tem toda a razão e todo significado. Um crente sabe bem disso. E ele vive com segurança por causa desse significado e desse sentido, né? Mas uma pessoa que está distante dessa canonicidade, ela vai pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, para que ter filhos? Nós seminaristas estão entendendo bem essa questão de ter filhos. Mas para que ter filhos? Alguém pode querer ter filhos para se realizar. Minha irmã tem 2 filhos, eu ainda não tenho. Eu preciso ter um filho. Eu estou ficando para titia, preciso casar. Ou titio. Encalhado. Mas a grande questão é que nós não casamos se não for para honrar o nome de Cristo. E não temos filhos se não for para honrar o nome de Cristo. E não trabalhamos se não for para honrar o nome de Cristo. Não é? Se não tem Cristo na história, não tem sentido casar, não tem sentido ter filho, não tem sentido trabalhar. Porque Cristo dá todo sentido. Sabe por quê? Porque quando ele se encarna, ele mostra a razão de ser humano. É glorificar a Deus, honrar a Deus. Ele, que é a expressão exata do ser de Deus, nos mostra que precisamos servir ao próprio Deus. Então é isso. A Trindade como base de uma cosmovisão reformada, né? Qual o propósito da história? A glorificação do Filho e a restauração da comunhão. Essa estrutura não é meramente especulativa. Porque Deus é um ser de comunhão, é necessário que todos aqueles que estejam com Deus estejam em comunhão. Essa estrutura não é meramente especulativa, é uma ontologia da esperança. O mundo não é caótico, nem fechado, nem indiferente. É o palco onde o drama do Deus Trino se revela, desde a criação até a consumação, aquilo que Calvino vai chamar de teatro de Deus. Teatro de Deus. Onde tudo está acontecendo numa grande história, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, unidos, estão fazendo aquilo que é maravilhoso para a história da humanidade. União. E aqui não entram questões políticas. Aqui entra a pregação do Evangelho, e o Evangelho deve ser pregado em todos os lugares, em todas as circunstâncias, e é ele que deve sanar, né, essa situação. Surpreendentemente, para muitos, a doutrina da Trindade também oferece um modelo político paradigmático. Anderson demonstra que o governo humano, em sua estrutura ideal, deve refletir a ordem interna da divindade. Unidade sem tirania, diversidade sem anarquia, obediência sem servilismo e autoridade sem opressão. Porque é assim que Deus age, é assim que funciona na Trindade Santa. Você não vê uma reclamação do porquê que eu tenho que fazer, porquê que as coisas funcionam assim. E é nesse sentido que Paulo cita o exemplo
de mulheres que devem ser submissas ao marido e maridos que devem amar as suas mulheres, porque esse elemento gera a harmonia entre o ponto central da própria criação, a família. Deus cria tudo, mas quando cria a família é a coroa da criação, o homem, a mulher, os filhos. Então é nesse sentido que a gente vê Efésios 5 e percebe a grande beleza da submissão. Filhos, sejam submissos aos pais. Porque nesse sentido a gente consegue entender que é assim que funciona na Trindade. E estamos vendo uma recuperação da natureza nesse sentido. Então ela passa a ser um modelo político, e este princípio é uma crítica incisiva tanto à tirania dos iguais, uniformização totalitária, quanto à tirania dos diferentes, diversidade desintegradora. Todas as vezes que o mundo entrou em caos porque não seguiu princípios cristãos. A Trindade nos mostra que o verdadeiro governo é amor ordenado, uma comunhão hierárquica sem dominação. Então, meus irmãos, é assim que nós temos uma cosmovisão. Vocês serão líderes. E vocês têm que tomar o cuidado de serem líderes como Cristo. E o líder como Cristo é muito bonito, porque no mundo, maior é quem está na mesa sendo servido, mas no líder como Cristo, maior é quem serve. E quando os discípulos chegam, depois daquela viagem, e ninguém pega a toalha e a bacia para lavar os pés, ele mesmo vai lá, e ele mesmo lava, sendo ele o criador de todo o universo. Por quê? Porque ele está na sua missão. Todos nós nesse mundo devemos estar nas nossas missões. Um político, se ele fosse reformado, ele deveria entender qual é a sua missão. É amar. E não ganhar dinheiro. E não ser um explorador do outro. Porque na Trindade nós não temos isso. A Trindade é tudo em harmonia. E por sermos imagem e semelhança de Deus e recuperados graças à obra de Cristo, aplicada em nós pelo Espírito Santo, nós temos a possibilidade de fazer algo diferente nesse mundo, nas nossas relações. Como justiça. Justiça pensa na congregação, tá? Então, a Trindade como fonte da justiça. Dar a cada um que lhe é devido, conforme o amor eterno. Honrar a imagem de Deus no outro, refletindo o cuidado com o Pai tem pelo Filho, e o Filho pelo Pai, e o Espírito por ambos. Unir misericórdia e retidão, como vemos na cruz. O Pai punindo o pecado, o Filho recebendo a ira, o Espírito aplicando a reconciliação. A cosmovisão secular não pode sustentar essa justiça. Ela carece de fundamento ontológico. Não sabe por que a vida humana tem valor. Epistemológico, não pode saber o que é justo. E teleológico, não sabe o que é o fim da história. Apenas a Trindade oferece uma justiça que tem origem, meio e fim, amor eterno de Deus. Imagina o que é um mundo panteísta. Imagina o que é um mundo hedonista. Viver só por prazer. Se nós pegarmos o mundo existencialista, seja feliz hoje, e o que vai acontecer amanhã pouco importa. Imagine o que é isso. Como que podemos passar princípios morais se eles não transcendem tão grandemente, chegando na Trindade? Seria meramente nascer, crescer, ganhar um bocadinho de dinheiro, ter uma vida com alguém, morrer, e acabou tudo. Não teria mais nenhum sentido. Se não tiver uma visão ontológica passada e entendida pela Trindade, para que fazer o que é certo, o que é justo? No final das contas, todos nós seremos carbono dissolvido na terra? Qual é o significado disso? Por que eu procurei fazer as coisas certas? Algumas pessoas que estão fazendo o que é errado, talvez estejam no melhor caminho. E a aposta de Pascal, ela entra totalmente aqui e cai por terra. Porque o errado é o certo. E é isso que faz com que muitas pessoas talvez vivam o que o Schaeffer chama dessa linha de desespero.
A justiça é fundamental, porque esse Deus justo, ele demonstra isso, o amor, mas o peso do erro. E o peso do erro é tão sério que ele demonstra isso nele mesmo, na dor do próprio Deus que morre e sangra por nós. Esse é o peso, justiça. E nós só não vamos sentir esse peso porque ele sentiu isso pelos eleitos. E louvado seja Deus, porque se não fosse isso, nós estaremos vivendo a desgraça da atual existência e a desgraça da existência vindoura, que é o inferno eterno. Conclusão: o mistério da Trindade não é uma doutrina isolada, é a chave da realidade. A igreja, o conhecimento, o governo, a justiça, a beleza, o amor, tudo encontra sua origem, forma e destino em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando alguém vem com aquele papo dizendo assim, a Trindade é um mistério, e fica somente nisso, por favor, não entre nisso. A Trindade precisa ser estudada, compreendida cada vez mais naquilo que Deus revelou, e nós não começamos por nós começamos por Deus, como diz Calvino, para que a gente possa entender melhor como somos e como devemos ser, aí como pequeno núcleo e grande núcleo, nesse mundo que nós estamos vivendo. A cosmovisão reformada, que floresceu a partir de Nicéia é robustecida através dos séculos, não é uma construção racionalista, mas a resposta humilde e gloriosa ao fato de que a realidade é em sua raiz relacional, amorosa, pessoal e santa. Conclusão, como afirmou Van Til, não podia faltar. Então, o Deus Trino é o pré-requisito de toda predicação. Sem a Trindade não há razão, nem moralidade e nem realidade. Porque você não está falando do Deus verdadeiro. Você está próximo de um deísmo, de um panteísmo, de um paneteísmo. Você está perto de qualquer coisa, mas você não está perto de Deus. E infelizmente todos aqueles que não têm uma cosmovisão cristã, e digamos aqui claramente, puxando o tubarão para o nosso lado, reformada, né, está muito complicado para viver as durezas deste mundo. Como por exemplo, a perda do Gregório recentemente, como aconteceu. Entender a soberania de Deus, compreender os propósitos de Deus, para alguns é difícil. Por exemplo, aquela criança que apareceu numa praia e se transformou capa de revista, numa revista famosa por aí, a pergunta da capa era: onde está Deus? Simples, quem não entende a Trindade não consegue perceber que aquele Deus sofreu em entregar o Filho dele para morrer por nós numa cruz. Se você não entender a Trindade, você não entende a beleza da salvação e do significado da existência eterna no próprio ser do nosso Deus. É por isso que a igreja precisa viver, pensar, servir, amar e governar trinitariamente. É por isso que a verdade cristã não é apenas para o culto, mas para a cultura, pois onde o mundo vê caos e divisão, o Deus Trino proclama: sejam um como nós somos um. Daí a grande responsabilidade nossa como igreja, vivemos como um só. Quando nós não conseguimos fazer isso, estamos desonrando um pouco mais a Trindade, que é um em três. Aplico com as três coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, com relação a Atanásio. Primeira aplicação. Talvez alguns não dariam nada por ele, mas Atanásio estava no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que era necessário. A nossa esperança é que Deus nos coloque, vamos orar assim, né, reverendo? Que Deus nos coloque no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que é necessário fazer. Ele teve que brigar, teve que lutar, teve que enfrentar tantos problemas. Um deles, que foi essa incriminação, dizendo que ele era um feiticeiro. Chegaram para ele e falaram assim: olha, você é um feiticeiro. Como as pessoas não estavam aguentando os argumentos de Atanásio,
resolveram acusá-lo, falaram que ele era um feiticeiro, que ele tinha matado um bispo, olha como chegou, né? Que ele tinha matado um bispo, e ele cortou a mão desse bispo, e com a mão desse bispo ele fazia a bruxaria. Então, em 335, fizeram uma espécie de comitê para julgá-lo, e ele foi se defender. Ele trouxe uma pessoa toda encapuçada, tal, assim, né, com as mãos, tipo. E ele sabia que muitas pessoas que estavam ali conheciam esse bispo. O nome do bispo é Arsênio. E ele colocou o bispo na frente de todo mundo, só que encapuzado. Só que na hora, eu estou sendo acusado de crime e de feitiçaria? Então vamos primeiro por crime. Quem eu matei? Você matou Arsênio. Então ele fala, tirou o capuz. Tirou o capuz, todo mundo, não, é o Arsênio. Tá aí. Aí alguns falaram, mas ele está sem a mão, porque ele estava aqui, então está sem a mão. Aí o Atanásio, que era um orador feroz, ele falou assim, levanta a mão direita. Ele levantou a mão direita. Aí alguém falou, então manda ele levantar a mão esquerda para ver. Aí ele levantou a mão esquerda e tem. Eu falei assim, eu acho que vocês estão pensando que o Arsênio é um monstro, que tem 3 mãos, né? Então, foi isso. Outra coisa, acusaram ele de fornicação, trouxeram uma prostituta, né, e contrataram uma prostituta. Vocês sabiam, fizeram isso com Nabote, fizeram isso com Jesus, né, fizeram isso com Paulo, né? Então, trouxeram uma testemunha falsa, nesse caso uma prostituta, né? Dos outros casos que eu estou falando são testemunhas falsas. Trouxeram essa prostituta, e ela deveria incriminar o Atanásio, dizendo que ele foi condenado em luxúria. E aí quando a prostituta falou assim, quem foi? Ele apontou para um outro bispo, que não era ele. Aí não sei se foi coincidência, né? Mas apontou para o outro bispo, e aí aquilo caiu por terra, e ele... Ou seja, somente com brutalidade. Então, a família de Constantino, que era ariana, sempre exilava ele, mandava ele para todos os lugares assim. E ele foi para lugares que ele pôde escrever bastante e defender a fé e Nicéia, né? O 325, ele defendeu bastante Nicéia. Então, o que eu queria dizer para vocês é que eu não sei onde Deus vai te colocar, não sei o quanto de força você tem. Quem sabe nós estamos aqui diante de grandes homens que poderão abençoar tão bem a vida da igreja, mas que você tenha esse ânimo pela verdade, para amar a verdade, lutar pela verdade, não abrir mão da verdade, ser um servo de Deus fiel, porque Atanásio é tão somente uma pessoa que copiou a experiência de grandes homens da palavra de Deus que não abriram mão da verdade, que é a própria palavra de Deus. A segunda aplicação que eu queria trazer para vocês é que é tão estranho a gente ver essa confusão toda, né? Porque vai ter Nicéia, Constantinopla II, temos aí algumas confusões, alguns problemas. Vem Agostinho e faz uma espécie de saneamento de 4 séculos de confusão, né? Nós podemos pegar Anselmo e dizer que ele foi uma grande bênção também. Abelardo, a gente pode dizer que é isso. E vai chegar e a gente tem o que nós chamamos de Westminster. Poderia ser Westminster direto? Não poderia ter chego lá em Westminster? Agora que eu vou entrar com o Tolkien e o Senhor dos Anéis. O Frodo, ele poderia simplesmente ter subido nas asas das águias, que geralmente aparecem quando eles estão com problemas. Você lembra que as águias sempre aparecem quando estão com problemas? O que o Tolkien quer dizer é que Deus é uma águia que carrega o seu povo. Isso está lá em Êxodo. Deus é como uma águia que carrega o seu povo, leva o seu povo. É uma linguagem muito bonita que o Tolkien está dizendo. Deus não poderia ter feito isso? Não precisaria ter surgido Nicéia,
Constantinopla, não poderia? Bom, Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer, porque Ele é soberano. E muitas vezes a gente quer um atalho, a gente gostaria que tudo fosse fácil. Mas nunca foi prometido para a gente atalhos. Atalho é coisa do capeta, viu, gente? Deus oferece o caminho. E o caminho muitas vezes é estreito, ele é complicado e ele é difícil. Mas é no caminho que a gente aprende uma das principais coisas. É melhor estar no estreito, no complicado e difícil, estar do lado de Deus e sentir a sua proteção, mesmo que pareça muitas vezes o vale da sombra da morte, do que muitas vezes seguir o caminho mais fácil. Essa é uma lição dupla para você, né? Porque você gostaria que a exegese já ficasse pronta, arrumadinha, o sermão fosse todo arrumado e já com 7 já está bom, né? 7 já é vitória para alguns em sermão. Não, miseráveis, pensem em 10, viu? Tá? Mas muitas vezes é assim na nossa vida. A gente tem que percorrer caminhos mais complicados e mais difíceis. Caminhos muitas vezes de dor, de angústias e de lutas. Mas é assim que a igreja vai crescendo e se desenvolvendo e melhorando. É assim que a igreja vai melhorando. E a última aplicação que eu queria trazer para nós aqui como irmãos é que é muito bom estar do lado daqueles que caminham junto ao Senhor. Não é muitas vezes vantajoso para o mundo, mas para nós é. Mas para isso você precisa se aprofundar cada vez mais, e essa é a razão de você estar aqui no seminário e a razão de todos nós estudarmos mais. De não esperarmos coisas sem um grande trabalho. E para isso você precisa entender melhor o que é ter uma consciência, uma cosmovisão. Então, que você entenda que a sua exegese não tem sentido se você não aplicar isso no mundo. Atanásio, ele precisou estudar o mundo. O termo substância foi um termo interessante para se comunicar com o mundo. Então, por favor, não perceba que o que você tem é só para você, mas é uma forma de abençoar outras pessoas. Então, use todo o seu estudo, tudo que você está aprendendo no seminário para abençoar outras pessoas. E aprenda bem, para que você possa ensinar bem. Porque o teísmo trinitário canônico é uma bênção para o mundo. É uma cosmovisão interessante para tirar muita gente de um marasmo e de uma tristeza, de uma angústia que as pessoas estão tentando resolver com tecnologia, com pós-modernidade, com os ismos e tantas outras coisas, mas nós estamos sabendo em que caminho estamos vivendo. Nunca se suicidou tanto como nos nossos dias, porque as pessoas não têm, de fato, uma verdadeira cosmovisão. E essa que está sendo apresentada para vocês é bíblica. Então, os óculos fazem com que vocês enxerguem a verdade. Que Deus abençoe vocês, espero ter sido compreensível e que Deus cuide do ministério de vocês. Obrigado, reverendo Ronaldo, por poder participar.